fazer com que a inovação aconteça o tempo inteiro. Esse é o papel da AAA. É extremamente gratificante, né? Porque hoje poder encontrar alguém no aeroporto, poder encontrar alguém num evento e o AAA ser essa referência é uma coisa riquíssima. Então, poder estar num ecossistema de inovação e as pessoas falarem, puxa, esse conceito eu descobri por causa do AAA, eu resolvi fazer tal curso por aquilo que eu descobri no AAA. Então, quer dizer, são coisas que não são exatamente mensuráveis. E isso eu acho incrível, porque nós falamos de um mundo extremamente digitalizado, cheio de indicadores, cheio de marcadores, mas possivelmente o maior impacto é esse. E é um impacto que não necessariamente você consegue fazer esse rastreamento, e ele é belíssimo. Então, poder encontrar essas pessoas, especialmente pós-pandemia, né, é uma coisa inacreditável, porque, de fato, é o poder de você estar tomando um café e daí você avança no tempo, você está sendo abordado por uma pessoa falando, poxa, o AAA me ajudou demais nessa jornada, e de alguma forma você volta naquele primeiro momento, naquele primeiro café, naquela primeira ideia. Então, quer dizer, puxa, aquilo realmente aconteceu. Né? O impacto que nós temos conseguido gerar nos nossos programas educacionais, nas nossas consultorias, naquilo que nós estamos buscando entregar para os nossos clientes, é um impacto que é centenas, milhares de vezes maior do que seria a minha capacidade individual, ou a do Ricardo, ou a do Arthur, de fazer algum tipo de transformação. Então é muito legal ver isso acontecer, porque quando as pessoas veem em AAA, inegavelmente a imagem do Ricardo, do Alan e do Arthur vem à cabeça das pessoas, mas o AAA hoje é muitíssimo mais do que só nós três. Até porque as entregas que são feitas, que promovem essa transformação, somos nós que fazemos. A gente tem que agradecer pelo fato da gente ter um grupo de pessoas que atuam no AAA, que compraram o AAA como um negócio seu, que acreditam na causa, acreditam no propósito, acreditam naquilo que a gente prega, e que conseguem transformar isso multiplicando e potencializando a nossa condição de promover transformação. A ação voltada a fazer as coisas acontecerem em inovação é o que a gente sempre diz, cara, é o que gera o resultado concreto. Quanto vale uma ideia? A rosca, não vale nada. O que vale é a tua capacidade de transformar a ideia em realidade. Então, essa movimentação em torno do objetivo para transformar o objetivo em algo concreto é o que faz a diferença. E a gente tenta espalhar essa mensagem aí na plataforma, nas consultorias, nos programas de educação que nós fazemos no AAA. É por isso que, por exemplo, né, uma coisa que a gente valoriza muito no AAA, e a gente às vezes tem que fazer escolhas difíceis por esse aspecto, é a cultura AAA. A gente sempre acreditou muito que é o único diferencial competitivo. Eu falo isso desde que eu voltei de Harvard, lá em 2010, foi a primeira vez que eu ouvi isso, está no meu livro, né? O único diferencial competitivo sustentável de qualquer empresa é a cultura. O resto todo você pode copiar. As nossas metodologias do AAA são facilmente copiáveis e replicáveis por qualquer pessoa, com um mínimo de familiaridade com inovação e com os temas que a gente trabalha. Agora, o que não dá para copiar é a cultura. Por quê? Porque a cultura é feita pelas pessoas. Essa teia de conhecimento, experiências e referências que a gente possui no AAA, ele é absolutamente único. Por quê? Porque ele é formado por essas pessoas que constroem essa teia. Então a gente procura olhar para isso com um olhar muito atento, até para não transformar o AAA numa casa de ferreiro com espeto de pau. A gente diz isso por aí, né? Puxa, cultura, temos que investir em cultura de inovação, etc. e tal. Não dá para a gente fazer diferente dentro de casa. Então, às vezes, como eu disse, a gente tem que fazer escolhas difíceis do ponto de vista das decisões que são tomadas no negócio, mas porque a gente busca preservar a cultura acima de qualquer coisa. É lógico que a gente não pode colocar a cultura acima da sustentabilidade da empresa, porque, e isso eu sempre brinco, né? Eu aprendi lá com o finado comandante Rolim, que foi o fundador da TAM, que hoje é a Latam. Ele tinha uma frase lá na década de 90, início dos anos 2000, que ele dizia que nada substitui o lucro. E ele, às vezes, era muito criticado, por isso, como nada substitui o lucro? E a responsabilidade social das empresas e tal? Eu quero ver fazer responsabilidade social sem lucro, porque não tem empresa. Então, essas coisas têm que andar juntas, mas a busca pelo lucro e pelo resultado, ela não pode sobrepujar os aspectos ligados à cultura, porque, de um lado, se não há empresa sem resultado financeiro, da mesma forma não há empresa sem uma cultura sólida, consistente, positiva, que promova o crescimento coletivo. Então essas coisas têm sempre que andar muito juntas. O que eu acho que é o grande desafio aqui no Brasil, o brasileiro é muito ruim de planejamento. E a razão é
que com tanta instabilidade macroeconômica, com tanta mudança, instabilidade política, um monte de coisas, nosso horizonte ficou muito curto. E inovação tem vários tipos de inovação. Tem inovação que acontece quase que por acaso, é o insight. Tem inovação que necessariamente ela tem várias fases do processo. E quando a gente está falando disso aqui, existe uma necessidade de planejamento. Então, esse é um gap que eu acho que a gente precisa resolver. O segundo gap que a gente precisa resolver é disponibilidade de financiamento para inovação no Brasil é menor do que no resto do mundo, porque a taxa de juros no Brasil é mais alta do que no resto do mundo. E isso se resolve não focando na inovação, nos problemas macroeconômicos brasileiros. Se a gente resolver isso, vai ter mais recursos para inovação e a gente vai inovar mais. Agora, se esses são os desafios, agora vamos falar da oportunidade. A contrapartida é que ter sido criado num ambiente onde tudo muda o tempo inteiro criou um jogo de cintura para o brasileiro que você não encontra em outros lugares. A capacidade de adaptação do brasileiro é um negócio incrível. Por exemplo, na pandemia isso foi ótimo, porque mudou tudo, você precisava se virar. Você pega o que aconteceu em outros países, a adaptação foi muito mais complicada. Outra coisa que faz muita diferença é o brasileiro aceita melhor a incerteza porque ele já está mais acostumado com ela. E num mundo em que as transformações tecnológicas estão se acelerando, as mudanças são cada vez maiores. A gente já viveu nisso. Eram outros tipos de mudança. Mas nesse sentido, o mundo está se tornando mais parecido com o Brasil, o que para a gente é uma vantagem. A gente já está melhor adaptado para poder lidar com isso tudo. Para mim, o que isso tudo significa é, se a gente criar as condições que são, vamos desenvolver cultura de inovação. De novo, eu acho que a grande mudança, para mim, de mentalidade é, lá atrás, a gente precisava colocar o assunto de inovação na pauta. Isso está feito. Depois, desmistificar a inovação, porque inovação virou aquela fórmula mágica onde tudo se resolve, tudo é simples, tudo claro, que não funciona assim. O que eu acho que tem que acontecer, está acontecendo, mas é a fase que ainda não está completa, ainda tem muito para acontecer, é, de fato, tornar a cultura de inovação algo presente para tudo e para todos. E isso, na prática, significa uma mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade nunca é fácil, mas causa impactos grandes. Se a gente conseguir isso com a criatividade que já existe, liberar mais recurso, dando um jeitinho na parte macroeconômica e, junto com cultura de inovação, começar a mostrar, gente, dá para planejar um pouco mais, sabendo que planejar não vai ser assim, é ter um norte, porque você tem que ter flexibilidade, ainda mais no mundo que está mudando cada vez mais. Mas se juntar isso tudo, eu não tenho dúvida que a gente pode sim se tornar uma potência de inovação e se tornar uma potência de inovação, a gente se torna uma potência econômica. No lançamento do AAA era um assunto muito novo. Aí você começa a esse assunto começa a decantar, ele começa a se proliferar. Então, hoje nós temos inúmeras outras iniciativas, porque as próprias pessoas, o que eu vi acontecer nesse período foi o seguinte, uma pessoa dentro de uma empresa, por N motivos, assinou e passou a consumir o conteúdo da AAA com muita frequência. O que aconteceu em inúmeros casos é que essa pessoa acabou tendo que levar isso para sua organização ou engajando outras, porque uma pessoa sozinha não faz nada. Então, várias empresas acabaram assinando pacotes de assinatura, ou isso aconteceu também de forma informal. Eu conversei com empresas que me falaram o seguinte, olha, na nossa reunião de segunda-feira, o começo da reunião é assistir os últimos conteúdos de vocês, com todo mundo junto na sala de reunião. Então, as pessoas elas mencionam pontualmente os vídeos, uma coisa incrível. E isso começou a gerar demandas de projetos, que hoje nós fazemos, né? Então, projetos que acontecem por um longo período de tempo, então nós passamos a falar de consultoria, de outras formas de entrega, ou seja, o AAA ele tem certos temas, mas a forma é algo absolutamente adaptável, né? Então, o que é necessário e condizente com o que a gente fala que é inovação.